Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos de volta para mais aprendizado da Palavra de Deus. E a dúvida que vamos responder hoje é a seguinte: sou nova convertida e sempre gostei de fazer simpatias das mais diversas. Mas agora que sou convertido, estou em dúvida se a Bíblia aprova fazer simpatias, por exemplo, para melhorar a saúde, para arrumar um namorado, melhorar as finanças, etc. Você poderia me instruir a respeito disso com embasamento bíblico? Muito obrigado, querida irmã, pela sua sinceridade e coração aberto para aprender da Bíblia. É assim que se cresce no conhecimento de Deus. E você, tem alguma pergunta da palavra do Senhor? Coloca aqui nos comentários com o coração aberto, com disposição para aprender, e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? E desde já peço a você, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição para acompanhar o nosso canal, tem estudo novo sempre de segunda a sexta às 15 horas e você vai crescer muito. Eu vou te ajudar a avançar muito no conhecimento de Deus, tudo de graça aqui pelo YouTube. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, também sou escritor do site esboçandoideias.com, já há mais de 10 anos, mais de 1.600 estudos publicados lá, e eu ajudo pessoas a compreender a Bíblia de forma simples, objetiva, mais profunda. Vamos então à minha lousa de explicações, aprender mais essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Guarde 5 sementes de romã na carteira e o dinheiro será atraído para a sua conta corrente. Está lá em Inventários 1, versículo 1. Evidentemente, irmãos, isso é uma brincadeira para mostrar a você que não existe nada dentro da Bíblia que fale a respeito de simpatias. Mas você sabia que tem gente que acha que tem sim na Bíblia a respeito dessa questão? Olha só, as simpatias, elas estão dentro da cultura popular do nosso país e muitas pessoas não veem problemas em utilizá-las. E eu digo a você uma coisa, tem muito crente utilizando simpatias no dia a dia. E você sabe por quê? Por causa disso. O pensamento mais comum das pessoas é o seguinte: olha, mal não vai fazer, então não vejo problema nenhum em utilizar simpatias. Mas será mesmo que não faz mal nenhum utilizar essas tais simpatias? Eu vou te mostrar isso hoje, vou fazer aqui algumas explicações bíblicas e no final do estudo eu vou te mostrar o grande perigo de você, crente que professa o Senhor Jesus, entrar nessas questões. O grande risco que você está sofrendo ou que você está aí se expondo a ele, tá bom? Fique comigo até o final. Bom, vamos começar falando se a Bíblia nos aprova a fazermos simpatias, se de fato não tem mal nenhum. A primeira coisa que eu quero abordar com você aqui no estudo é relembrar o que é uma simpatia, para que a gente possa identificar, de forma clara o que são essas coisas. E aí, uma definição que você acha aí facilmente na internet é a seguinte: é uma ação praticada de forma supersticiosa com a finalidade, ou seja, com o objetivo de conseguir alguma coisa que você deseja muito. Ou seja, a pessoa ela realiza um tipo de ação, um tipo de superstição ali para ela conseguir alguma coisa que ela quer muito. E aí, uma pesquisa rápida na internet nos revela que as pessoas têm feito simpatias para todos os tipos de coisa. Por exemplo, tem simpatia para arrumar trabalho, simpatia para arrumar um namorado ou uma namorada, simpatia para trazer felicidade. Acredite, tem isso. Para trazer dinheiro, que é uma das mais procuradas na internet, segundo a minha pesquisa, para trazer sorte na vida e até para trazer sorte para as pessoas jogarem na loteria, que foi um tipo de simpatia muito curiosa que eu encontrei. E aí, a lista é imensa. Veja, esse significado nos mostra que simpatias, elas são totalmente contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina a respeito de como que as coisas funcionam e de como que Deus trabalha na nossa vida. A palavra, ela vai nos ensinar que nós temos que ter fé, mas a fé que nós temos é a fé verdadeira, que é aquela que é depositada e direcionada ao nosso Deus. E que sem essa fé verdadeira, nós não conseguimos agradar a Deus. Ou seja, quando você exerce uma fé supersticiosa em simpatias, você está simplesmente utilizando uma fé
falsa e que desagrada a Deus. Observe o texto de Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé, obviamente a Bíblia está falando da fé verdadeira, é impossível agradar quem? A Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, ou seja, que o Senhor ele está ali governando todas as coisas e que esse Deus se torna galardoador, ou seja, é um Deus que nos abençoa, que abençoa aqueles que o buscam. Quem entra em simpatia simplesmente está ignorando esse Deus bíblico e não está colocando a fé nele. Os que praticam então simpatias ignoram o poder de Deus sobre suas vidas e colocam a sua fé em coisas, ou seja, transformam a fé em uma crendice vazia, incorreta, como se uma determinada ação realizada por meio de rituais, ou seja, eu coloco 5 sementes de romã na minha carteira, e então isso vai atrair o poder das coisas acontecerem, se realizarem na minha vida, sem que a vontade de Deus tivesse então, fosse aqui incluída como tendo qualquer valor para mim. Deus é um mero coadjuvante da história, como se o universo fosse uma grande bagunça desvinculada de um soberano que governa tudo e todos. A simpatia é então um tipo de fé, no entanto, é uma crendice, ou seja, um tipo de acreditar, de ter fé em coisas totalmente equivocadas. Por isso, ela não é a fé verdadeira. Agora, eu quero mostrar para você, antes de mostrar o grande perigo de fazer simpatias, eu quero te ensinar uma coisa importante aqui. Como que nós devemos lidar biblicamente com os nossos desejos e com os nossos sonhos? Ou seja, eu tenho um sonho de estar melhor financeiramente. Eu tenho um sonho de casar. Eu tenho um sonho de ter uma casa. Como que eu lido com isso? Biblicamente, é fazendo simpatia? Já vimos que não. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Vou te explicar isso e depois eu vou falar dos perigos de fazer simpatia. Então, fique comigo mais um pouquinho. Veja, quando Deus fala a respeito dos nossos desejos, dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos de bom para a nossa vida, em nenhum lugar da palavra de Deus o Senhor nos manda fazer esse tipo de simpatia ou coisas parecidas. Sabe o que Deus nos manda fazer? Eu vou te mostrar agora, é uma coisa totalmente simples, que você vai ficar de queixo caído. Olha só, Lucas capítulo 11, versículo 9. Eu tenho certeza que você já leu esse texto. Por isso vos digo, pedi, olha só, peçam e dar-se-vos-á. Buscai, ou seja, me busquem e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Olha só, atitudes que Deus nos manda fazer diante dos nossos desejos, dos sonhos, daquilo que nós queremos. O servo de Deus é chamado a confiar em Deus de todo o coração e a ter fé, a fé verdadeira, na vontade do Pai, devendo então orar e buscar os desejos de Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí você vai dizer o seguinte, presbítero, eu já orei, eu já pedi, eu já bati, mas Deus não fez nada ainda para mim. Olha só, às vezes a gente pede do jeito errado. Observe que 1 João diz para a gente em capítulo 5, versículo 14. Essa é a confiança. Observe que nós estamos falando da fé verdadeira. Confiança que nós temos para com Ele, para com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Se Deus não me deu algo ainda, não chegou a hora, ou vai me fazer mal. É importante a gente entender que a nossa oração e os nossos pedidos, eles precisam se harmonizar com a vontade de Deus. E a gente precisa entender que existe um tempo para que as coisas aconteçam. E isso aqui nos leva então a ter comunhão com Deus e sair fora desse tipo de simpatia vazia e falsas. Simpatias simplesmente ignoram a vontade do Senhor, fazendo com que o homem se coloque como senhor dos acontecimentos que ele deseja. Eu não preciso nem dizer a você que a grande maioria das pessoas faz simpatias e não muda nada. Pelo contrário, as coisas pioram porque simpatia te leva para longe da vontade de Deus. E é por isso que eu vou te apresentar agora o grande perigo
que as pessoas correm ao fazer simpatias, ok? É muito importante que você saiba desse risco. Antes de te explicar, dá uma olhadinha nessa tela aqui. Fala a verdade para mim, você já tem o conhecimento de todos esses livros? Olha só, Velho Testamento aqui nós temos as leis, os livros históricos, os poéticos, os profetas menores, os profetas maiores. Aí você vai para o Novo Testamento, a gente tem ali os evangelhos, os livros históricos aqui, que é o livro de Atos, aí as epístolas, né, as cartas de Paulo, o livro Revelação de Apocalipse. Eu tenho certeza que você ainda não tem um conhecimento total e pleno de todos os contextos desses livros. É por isso que eu criei para você o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Sabe o que nós vamos fazer nesse curso? Assim que você entrar, nós vamos começar aqui em Gênesis. E nós vamos avançar e aprender a Bíblia toda até chegar aqui, ó, no último livro de Apocalipse. E como que nós vamos fazer isso? Em videoaulas que eu vou dar para você e você vai assistir, né, aí do seu tablet, computador, celular, com uma forma, né, uma linguagem extremamente simplificada, sem teologia difícil. Ficou interessado? Quer mergulhar no estudo? Aqui no primeiro link da descrição e também primeiro link dos comentários, tem ali informações para você chegar na nossa página e entender a respeito desse nosso projeto missionário e de estudo da Bíblia. E claro, você vai ter acesso ao meu WhatsApp particular. Tem uma dúvida lá, chegou em números. Ó, presbítero, eu não estou entendendo aqui como é que eles carregavam a arca se ninguém podia tocar na arca. Vou te ajudar a entender tudo isso, ok? Faça parte então desse projeto. Mais informações aqui no primeiro comentário fixado. Qual o grande perigo das simpatias? Veja bem, grande parte das simpatias que as pessoas fazem, elas são como uma espécie de oferenda a santos. Preste atenção, muita gente não percebe isso, mas está fazendo rituais que são direcionados a santos aí que as pessoas cultuam, a anjos, a deuses e até a espírito de pessoas mortas. Tudo isso é proibido pela Bíblia, pois a palavra de Deus declara claramente que esse tipo de contato com essas coisas representa um contato com demônios. Portanto, é um grande desagrado de Deus. Observe o texto de Deuteronômio 32:17 que nos ensina o seguinte: sacrifícios ofereceram a quem? Aos demônios. Veja, quando o povo de Deus, ele simplesmente ignora que eles têm que orar a Deus e eles começam a procurar outros caminhos, oferendas, simpatias e coisas desse tipo, eles estão andando em caminhos de demônios, não no caminho de Deus. Sacrifícios ofereceram a quem? A deuses que não conheceram, novos deuses. E aí as simpatias, né, são cada dia mais aí interessantes no sentido de criatividade. As pessoas vão criando deuses. Por quê? Porque querem se afastar de Deus, que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram os seus pais. Então observe esse grande perigo. O servo de Deus, ele ora a Deus, colocando diante dele os seus anseios, sabedor de que o Senhor é o único que pode transformar a sua vida. Quem faz simpatias coloca os seus anseios, os seus desejos diante de demônios e não de Deus. E esse é o grande perigo que você não pode correr como crente. Porque quem anda nesse tipo de caminho, queridos, infelizmente está indo para longe do Senhor. E para te explicar isso em mais detalhes, observe o grande engano que as simpatias provocam na vida das pessoas. É muito, mas muito, muito, muito triste. Veja, além de tudo isso que eu já coloquei para você, simpatias levam as pessoas a serem enganadas. As pessoas ficam tão cegas que elas não percebem o engano. Observe essa simpatia que eu peguei em um famoso site. Não vou falar aqui para não dar ibope para esse site, de uma grande personalidade aí com milhares de seguidores na internet. Preste bem atenção, simpatia para superar problemas financeiros. Está lá, olha só o que ele diz. Ao acordar, então você acorda, esquente 1 litro de água com 1 copo de arroz cru em uma panela. Em seguida, coe e deixe a água esfriar.
tome um banho bem demorado e depois jogue a água do arroz no seu corpo, do pescoço para baixo. E aí coloque uma roupa branca e limpa e verá que o dinheiro aparecerá como que por encanto. O arroz você deve jogar no lixo, lave e reutilize a panela normalmente. Queridos, olha só o absurdo. Isso aqui são oferendas, são banhos feitos aí como homenagem a santos, a orixás e esse tipo de coisa. Além do absurdo de dinheiro aparecendo como se você não precisasse acordar cedo, tomar um banho e trabalhar. Conforme nós vemos, esse tipo de simpatia leva as pessoas a um engano terrível. Leva as pessoas a acharem que as coisas na vida se conseguem dessa forma, como que por encanto, e a gente sabe que não é assim. Dessa forma, servos de Deus não devem se apegar a nenhum tipo de simpatia. Ao contrário, devem se apegar totalmente a Deus, o seu Senhor, e não preciso nem dizer que nós temos que ser diligentes, trabalhadores, pessoas que fazem também a sua parte. E se apegando a Deus, nós somos ajudados sim pelo Senhor. Ele nos fortalece, nos dá sabedoria e inteligência. E Deus é aquele que pode realmente mudar aspectos das nossas vidas, nos ajudar, fazer crescer, nos abençoar sobremaneira. Nenhum tipo de tentativa humana, supersticiosa, pode dar aquilo que Deus não quer que seja dado. Então veja, se Deus não quer que você entre em um determinado emprego, você pode fazer o que você quiser. Você não vai entrar. Agora, se Deus quer que você entre, você vai entrar com o trabalho duro fazendo a sua parte. Nenhum esforço humano pode realizar aquilo que Deus não quer realizar. Observe o texto de Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, preste bem atenção, o Senhor precisa edificar. Senão, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, trabalhar até cansar o máximo possível, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui o salmista está nos chamando a entender que Deus, a bênção de Deus, ela realiza os nossos sonhos, os nossos desejos, e que quando nós simplesmente ignoramos a Deus, certamente a gente sai perdendo, ok? E para a gente continuar os nossos estudos aqui, eu quero deixar mais um vídeo para você. Sabe aquela briga de judeus e samaritanos? Aqui nesse vídeo eu vou explicar alguns detalhes que você certamente não sabe dessa rixa entre judeus e samaritanos. Então, amplie o seu conhecimento, fique com esse próximo vídeo. Até a próxima, fica com Jesus.